Olá, seja muito bem-vindo à nossa série de vídeos sobre disfunções sexuais. No vídeo de hoje, cerveja causa impotência? Antes da gente começar o nosso vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse aqui no nosso canal para você receber nosso conteúdo semanal sobre o tema e também deixa aquele joinha, aquele like para o YouTube entenda que o nosso vídeo tem relevância para a gente distribuir e levar essa informação para o maior número de pessoas. Então, muitas pessoas utilizam a bebida alcoólica em geral para socializar, relaxar em momentos mais íntimos, a gente sabe disso. Entretanto, o álcool ele é visto como um aliado nessas horas, depois de um dia estressante de trabalho, como uma forma de você relaxar, de você descontrair. O álcool ele é muito utilizado na nossa sociedade. Porém, o uso abusivo do álcool, em quantidades excessivas, ele pode ser prejudicial à saúde. Existem estudos mostrando que 7 a cada 10 homens que são alcoólatras, que fazem uso abusivo do álcool, eles vão desenvolver disfunção erétil. Nós precisamos entender os perigos que o álcool pode causar aos homens, em relação principalmente à impotência sexual. Existe um estudo do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool mostrando que cada vez mais os jovens estão utilizando o uso da bebida alcoólica como forma de relaxamento. Os estudos estão mostrando que a idade de início já começa-se a partir dos 12 anos de idade, e isso pode se tornar um problema de saúde pública. Os dados eles são muito preocupantes. Por quê? Quanto mais cedo a ingestão de álcool, maior a chance desses jovens desenvolver um alcoolismo. Com o início da pandemia agora do Covid-19, nesse momento que a gente está vivendo, aumentou muito o consumo de álcool na população em geral. E esse consumo excessivo ele pode causar dependência e outras complicações, outras doenças, como doenças cardíacas, doenças hepáticas, como a cirrose hepática, além da disfunção sexual e a perda da libido. Eu vou citar nesse vídeo aqui um motivo que leva o álcool a provocar a disfunção erétil, a impotência sexual. Existem vários motivos que a gente explica o porquê que o álcool em quantidade exagerada pode levar a problemas na ereção. Antes da gente começar a falar sobre esses problemas, a gente sabe que o álcool em pequenas quantidades, em moderadas quantidades, o que é essa moderada quantidade, doutor Otávio? É cerca de 14 gramas de etanol puro, que seria o equivalente a 150 ml de vinho por dia. Ele tem sim um efeito relaxador, o paciente ele fica mais calmo, mais relaxado, diminui a intensidade de adrenalina circulante no corpo, então ele consegue ter uma dilatação da artéria peniana e uma melhora na performance sexual. O problema é quando o paciente passa do ponto, ingestões acima desses níveis, é que o paciente pode apresentar problemas sexuais. Dentre os motivos que levam à impotência sexual com o uso abusivo do álcool, existem aqueles efeitos, os efeitos neurológicos. Por quê? Porque o álcool ele age como um depressor cerebral do sistema nervoso central. Ele diminui a excitação cerebral. Além disso, o etilista crônico, o alcoólatra, ele gradativamente ele vai lesando os seus nervos, o que a gente chama isso de neuropatia alcoólica, e não há condução do estímulo sexual através dos nervos, ele não consegue ter estimulação sexual. Então, por esses dois mecanismos neurológicos, o paciente pode desenvolver uma disfunção sexual. 2. O uso abusivo do álcool ele também pode causar uma infertilidade e até impotência sexual. Por quê? Por meio de atrofia das glândulas testiculares, das células testiculares. E os testículos são os órgãos responsáveis pela produção do principal hormônio masculino, que é a testosterona. Então, havendo lesão dessas glândulas, há uma produção diminuída da testosterona, que é o hormônio responsável pela libido e pela ereção. Uma terceira causa também do uso abusivo do álcool são os efeitos vasculares, os efeitos arteriais, em que o uso abusivo do álcool ele prejudica aquela dilatação, dos vasos penianos, prejudicando esse relaxamento peniano, e o sangue ele não consegue, ele é impedido de chegar com qualidade para provocar uma rigidez peniana com qualidade.
Os estudos mostram que o uso crônico do álcool, na verdade, ele leva a um estresse ali de algumas substâncias dilatadoras, diminuindo essas substâncias dilatadoras, como o próprio óxido nítrico, que é o principal deles, que seria uma substância responsável pela dilatação peniana. Então há uma diminuição dessa produção desse óxido nítrico, impedindo então uma vasodilatação, um fluxo de sangue adequado para a região peniana. Além também do álcool, também tem um efeito da desidratação. O paciente que é etilista, ele perde muito líquido através da urina. Ele desidrata muito facilmente, ele deixa de tomar água. E isso leva a um mecanismo fisiológico do nosso organismo da produção de uma substância que a gente chama de angiotensina para tentar manter estável a pressão do corpo. E essa angiotensina, ela fecha as artérias do corpo, principalmente as artérias periféricas da região peniana. Então esses pacientes, eles têm uma dificuldade de fluxo sanguíneo para o pênis devido à liberação dessas substâncias. A gente sabe que cerca de 1 a 2 copos de cerveja podem levar a um relaxamento do paciente, diminui o estresse, diminui a ansiedade. O paciente ele fica desinibido em relação ao parceiro ou à parceira, ele fica menos ansioso. Isso tem um efeito positivo em relação à ereção. O problema dos pacientes é quando ele passa do ponto. Quando cerca de mais de 3 a 5 copos de cerveja por dia, ele pode ter um efeito contrário, levando à perda da ereção, ou seja, à impotência sexual. E aí, curtiu o vídeo? Deixa aquele joinha para o YouTube entender que o nosso vídeo é relevante, para nós conseguirmos levar informação para quem realmente precisa. Compartilhe todo esse conteúdo, seus grupos de WhatsApp, seu grupo de amigos. E se inscreva assim no nosso canal, porque você vai receber semanalmente nossos conteúdos de vídeo. Te espero no próximo vídeo e agradeço muito a atenção de vocês. Até mais!